Já imaginou dirigir algo tão estranho que até as pessoas na rua param para olhar? Hoje vamos explorar os 10 carros mais bizarros já criados. Modelos que desafiam a lógica, quebram todas as regras de design e provam que a criatividade não tem limites. De microcarros que cabem em um elevador até veículos que mais parecem ter saído de um filme de ficção científica. Prepare-se para conhecer o que existe de mais excêntrico no mundo automotivo. Qual será o mais estranho de todos? Fique até o final para descobrir. Mas antes, peço para que se inscreva em nosso canal para mais vídeos novos como esse. E se gostar desse vídeo, deixe o seu gostei e aperte o sino de notificações para se manter sempre atualizado. Agora vamos apresentar esses carros tão bizarros. Número 10. E começamos a nossa lista com um clássico que parece saído de um desenho animado, o Peugeot P50. Esse microcarro britânico foi lançado em 1962, e até hoje, mantém o título de menor carro de produção do mundo, segundo o Guinness World Records. Ele mede apenas 1,37 metros de comprimento, 1,04 metros de largura e pesa míseros 59 quilos. É tão compacto que, se você não gostar de onde estacionou, pode simplesmente levantá-lo pela alça traseira e reposicioná-lo manualmente. Isso mesmo, ele não tem marcha ré. Projetado para caber uma pessoa adulta e uma sacola de compras, o Peugeot P50 é equipado com um motor de 49 cilindradas que atinge a velocidade máxima de 60 km por hora. Apesar do tamanho diminuto, esse carro chamou muita atenção na época, tanto pelo design quanto pela praticidade, mas teve uma produção extremamente limitada, com apenas 50 unidades fabricadas originalmente. Atualmente, o P50 é um ícone da cultura automotiva, sendo relançado com versões elétricas e a gasolina para quem quer se destacar no trânsito. É impossível não sorrir ao ver um desses na rua, não acha? Número 9. O Amphicar Model 770 é o tipo de carro que parece ter saído direto de um filme de ficção. Ele é literalmente metade carro, metade barco. Fabricado na Alemanha Ocidental entre 1961 e 1965, foram feitas cerca de 3.878 unidades dessa engenhoca. E o nome não poderia ser mais literal. Amphicar vem da mistura de anfíbio e carro, resumindo bem a ideia dele de andar tanto na terra quanto na água. Debaixo do capô, o Amphicar tinha um motor de 4 cilindros com 1.147 cilindradas, emprestado do Triumph Herald, que entregava 43 cavalos de potência. Na estrada, ele chegava a uns 110 km por hora, enquanto na água navegava modestos 7 nós, graças às 2 hélices na traseira. Tá legal, ele não era lá o melhor carro nem o melhor barco, mas o charme desse híbrido conquistou fãs pelo mundo. Quem curtia aventuras adorava a transição suave entre terra e água, uma experiência única para a época. Hoje, o Amphicar é um clássico raro e muito disputado por colecionadores. E o mais legal é que ele ainda faz aparições por aí. Em lugares como Disney Springs, turistas podem dar uma volta e sentir o gostinho desse ícone nostálgico. Número 8. O Messerschmitt KR200, ou Cabinet Roller, algo como scooter com cabine, é aquele microcarro que parece ter saído de um desenho animado, mas foi realidade entre 1955 e 1964, fabricado pela alemã Messerschmitt. Ele foi criado pelo engenheiro aeronáutico Fritz Fehn e era uma evolução do modelo anterior, o KR175, com melhorias em desempenho e conforto. O design? Pura inspiração aeronáutica. Com uma estrutura leve e aerodinâmica de apenas 230 kg, ele parecia mais a cabine de um avião do que um carro. Seu motorzinho monocilíndrico de 2 tempos, com 191 cm3, entregava cerca de 10 cavalos de potência e fazia esse pequeno voar, quase, baixo até 90 km por hora. Um detalhe curioso, o motor podia funcionar nos 2 sentidos, o que dava ao KR200 4 marchas tanto para frente quanto para trás. A entrada no carro era um show à parte. A cúpula se abria lateralmente, igual a de um caça, reforçando ainda mais o visual de aviãozinho. Lá dentro, cabiam 2 pessoas, uma sentada atrás da outra, no melhor estilo tandem. Durante sua produção, foram feitas cerca de 41.190 unidades, tornando o KR200 um dos microcarros mais populares da época. Ele era econômico, compacto e perfeito para a vida nas cidades no pós-guerra. Hoje, o Messerschmitt KR200 é um queridinho dos colecionadores e fãs de carros clássicos, representando a criatividade e a engenhosidade da indústria automotiva alemã depois da Segunda Guerra. Número 7. O Trust SSC Supersonic Car não é só um carro, é uma máquina de quebrar recordes. Em 15 de outubro de 1997, no deserto de Black Rock, em Nevada, Estados Unidos, o piloto Andy Green, da Força Aérea Real,
entrou para a história ao atingir uma velocidade média de 1.227,99 km por hora, ou 763,04 milhas por hora. Com isso, o Trust SSC se tornou o primeiro carro a ultrapassar a temida barreira do som. E não é à toa. Esse monstro é impulsionado por dois motores a jato Rolls-Royce Spey 202, os mesmos usados no caça F4 Phantom II. Juntos, eles geram um empuxo absurdo de 223 kN, ou 50.000 lbf. Traduzindo, potência suficiente para levar o carro a velocidades supersônicas. Com 16,5 metros de comprimento e 3,7 metros de largura, o Trust SSC pesa impressionantes 10,6 toneladas. Seu design aerodinâmico e a posição dos motores foram pensados nos mínimos detalhes para garantir que ele fosse rápido e, acima de tudo, estável, mesmo a mais de 1.200 km por hora. Hoje, esse ícone está em exibição no Coventry Transport Museum, na Inglaterra, onde você pode vê-lo de perto e imaginar como foi enfrentar o som em terra firme. Número 6. O Reliant Robin é um microcarro britânico de 3 rodas que virou uma verdadeira lenda, por motivos bons e engraçados. Produzido pela Reliant Motor Company entre 1973 e 2002, ele foi criado como uma alternativa barata e eficiente aos carros convencionais, conquistando fãs que buscavam economia no dia a dia. Com um motor de 750 cm3, o Robin chegava a respeitáveis 80 km por hora, perfeito para rodar pelas ruas da cidade. Seu corpo leve, feito de fibra de vidro, ajudava na eficiência de combustível, mas também tinha um efeito colateral. O carro ficava bem estável, especialmente nas curvas. Isso acabou rendendo ao Robin uma fama inusitada, com programas como Top Gear mostrando ele virando com facilidade manobras simples, cenas que ficaram na memória e nas risadas de muita gente. Mesmo com as piadas, o Reliant Robin marcou época e se tornou um ícone britânico. Ele foi produzido por quase 30 anos, mostrando que havia quem realmente valorizava sua acessibilidade e economia. Hoje, o Robin é um clássico cult, disputado por colecionadores e fãs de carros vintage. Dá para encontrar modelos bem conservados em leilões e eventos, onde ele é celebrado não só pela sua história no automobilismo britânico, mas também pelo charme único, e um pouco cômico, que carrega. Número 5. O Covini C6W é aquele supercarro italiano que você olha e pensa: isso tem mesmo 6 rodas. Pois é, ele foi inspirado no lendário Tyrrell P34 da Fórmula 1, de 1976, que usava 4 rodas dianteiras para melhorar a aderência e reduzir o arrasto aerodinâmico. Produzido entre 2004 e 2016, o C6W vinha equipado com um motorzão V8 de 4,2 litros da Audi, entregando cerca de 440 cavalos a 6.400 rotações por minuto e um torque de 470 Nm a 2.700 rotações por minuto. Resumindo, potência de sobra para fazer as 6 rodas trabalharem. Seu design é tão inovador quanto impressionante. A carroceria de fibra de vidro e carbono foi montada sobre um chassi tubular de aço, com motor central traseiro e tração traseira. O carro mede 4.180 mm de comprimento, 1.990 mm de largura e apenas 1.080 mm de altura, pesando leves 1.150 kg. Agora, exclusividade era o sobrenome do C6W. Só entre 6 e 8 unidades eram produzidas por ano, o que, combinado com o preço inicial de aproximadamente $640 mil, o tornava um brinquedo para poucos. Apesar de todo o hype, o C6W dividiu opiniões. Enquanto alguns amavam o design ousado e o desempenho, outros criticavam a estabilidade e o manuseio, talvez porque, bem, 6 rodas não são exatamente comuns. Mas uma coisa é certa: o Covini C6W é um exemplo único de como quebrar as regras no mundo dos supercarros. Número 4. O Tango T600 é um carro elétrico que prova que tamanho não é documento. Desenvolvido pela americana Commuter Cars, ele é compacto, eficiente e tem um design tão estreito que 2 deles cabem tranquilamente numa única vaga de estacionamento. Mas não se deixe enganar pelo tamanho. O Tango T600 é uma verdadeira máquina de desempenho. Com 2 motores elétricos, ele entrega impressionantes 805 cavalos de potência e acelera de 0 a 100 km por hora em menos de 4 segundos, deixando muito supercarro tradicional comendo poeira. E não é só potência. O Tango T600 também leva segurança a sério. Sua estrutura foi projetada para ser robusta, garantindo uma condução estável e protegida, mesmo em altas velocidades. Ele é um carro exclusivo? Com certeza. Até agora, apenas 12 unidades foram fabricadas, e cada uma delas custava a partir de $100 mil. O Tango T600 pode ser pequeno,
mas sua inovação e desempenho o tornam um gigante entre os carros elétricos. Número 3. O Lancia Stratos HF0, apresentado em 1970, é um protótipo que parecia ter vindo direto do futuro. Desenvolvido pelo renomado estúdio de design Bertone, ele revolucionou a ideia de como um supercarro deveria ser. Com sua forma de cunha extrema e linhas minimalistas, o Stratos HF0 não era apenas um carro, era uma obra de arte sobre rodas. Esse estilo futurista não só marcou época, como também se tornou referência para o design de supercarros nas décadas seguintes. Apesar de ser um protótipo, o Stratos HF0 não era só beleza. Debaixo do capô, ele trazia um motor V4 de 1,6 litro que produzia 115 cavalos de potência a 6.000 rotações por minuto. Para a época, era um desempenho impressionante, permitindo que o veículo atingisse uma velocidade máxima de 193 km por hora. Mas o mais impressionante era o quão baixo ele era. Com apenas 84 centímetros de altura, o motorista praticamente deitava dentro do carro, reforçando sua pegada de esportivo extremo. Embora o Stratos HF0 nunca tenha sido produzido em série, ele foi crucial para a criação do lendário Lancia Stratos, que brilharia no Campeonato Mundial de Rally e se tornaria um ícone do automobilismo. Além disso, o Zero também solidificou a reputação de Bertone como um dos estúdios de design mais inovadores do mundo. Hoje, o Lancia Stratos HF0 é um dos protótipos mais famosos e admirados da história automotiva, frequentemente exibido em museus e eventos de carros clássicos. Seu impacto vai além do design. Ele simboliza uma era de experimentação e ousadia no mundo dos supercarros. Número 2. O Dymaxion Car, projetado pelo visionário Buckminster Fuller durante a Grande Depressão, é um dos protótipos mais ousados e futuristas já criados. Apresentado na Exposição Mundial de Chicago em 1933-1934, este veículo foi concebido para ser muito mais do que um carro. Fuller o imaginou como um omni-medium transporte, capaz de dirigir, pousar e até voar, um conceito revolucionário que antecipava ideias de transporte multimodal décadas antes de se tornarem realidade. Seu design não passava despercebido. Com uma carroceria aerodinâmica inspirada em um dirigível, o Dymaxion Car foi projetado para maximizar eficiência de combustível e desempenho. Alimentado por um motor V8 traseiro, ele trazia um layout incomum, tração dianteira combinada com direção pela roda traseira, permitindo manobras impressionantes, como curvas extremamente fechadas e giros em círculos quase no próprio eixo. Apesar disso, esse sistema peculiar também era um calcanhar de Aquiles, especialmente em altas velocidades ou sob ventos fortes, o que comprometeu sua estabilidade. O Dymaxion Car foi produzido em apenas 3 protótipos, mas sua trajetória não foi isenta de tragédias. Durante uma demonstração, um acidente envolvendo um dos protótipos resultou na morte de um motorista. Embora o incidente não tenha sido diretamente causado pelo design do carro, ele trouxe à tona preocupações sobre sua segurança e contribuiu para que o projeto nunca chegasse à produção em massa. Mesmo com suas limitações, o Dymaxion Car deixou um legado importante. Ele influenciou o design de veículos futuristas, além de reforçar a ideia de que a inovação radical exige coragem e experimentação. Hoje, réplicas funcionais do Dymaxion Car podem ser vistas em museus e eventos automotivos ao redor do mundo, onde continuam fascinando engenheiros, designers e fãs de carros por sua visão ousada e abordagem única à mobilidade. Número 1. O Aurora Safety Car, projetado pelo padre e inventor Alfred A. Giuliano em 1957, foi um dos protótipos mais ambiciosos de sua época, com o objetivo ousado de ser o carro mais seguro do mundo. Construído sobre um chassi de Buick de 1953, o Aurora combinava inovações tecnológicas impressionantes com um design que, no mínimo, chamava atenção. A carroceria, feita de fibra de vidro e madeira, e as janelas de plástico faziam parte de um conjunto de medidas para reduzir o peso e aumentar a segurança. O carro era equipado com recursos que hoje são padrão na indústria, mas que na época eram revolucionários: cintos de segurança, painel acolchoado, barras laterais de impacto e uma coluna de direção colapsável. Um dos destaques era o sistema hidráulico para a troca de pneus e os bancos que podiam girar 180 graus, uma tentativa ousada de proteger os passageiros em caso de colisão iminente, virando-os para longe do impacto. Apesar de ser inovador, o Aurora enfrentou sérias dificuldades. Durante sua apresentação em 1957, o protótipo sofreu problemas mecânicos, incluindo falhas no sistema de combustível, o que prejudicou sua imagem. Além disso, seu design pouco convencional, descrito por alguns como peculiar ou até bizarro, e o preço altíssimo de $12.000 afastaram potenciais compradores. Sem conseguir atrair investidores ou consumidores, a empresa de Giuliano faliu, e apenas um protótipo foi construído.
Abandonado em 1967, o Aurora parecia destinado ao esquecimento. Mas a história teve um reviravolta. Em 1993, o Aurora foi redescoberto em estado de abandono e restaurado por Andy Saunders, um entusiasta de carros clássicos. Após a restauração, o veículo foi adquirido pelo Lane Motor Museum, em Nashville, Tennessee, onde permanece em exibição. Hoje, o Aurora Safety Car é lembrado como um exemplo fascinante de visão futurista e de como a segurança veicular começou a ganhar espaço na indústria automotiva. E então, o que achou desses carros verdadeiramente únicos e incomuns? Cada um deles, com seu design ousado e inovações, deixou sua marca na história automotiva, seja pela engenhosidade ou pela excentricidade. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar seu gostei, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal para mais conteúdos curiosos e interessantes. Até o próximo vídeo, onde traremos mais fatos e curiosidades incríveis do nosso mundo. Até logo!